travar, tá certo? E agora eu vou compartilhar a minha tela. Se ele estiver lá embaixo, eu peço favor. Tá todo mundo vendo minha tela? Tá, né? Então deixa eu colocar, vamos colocar aqui a aula Oi, Tetela! para... Ei, Pronto, né? Bem, queridos, então, essa aula, ela surgiu por uma necessidade do próprio hospital de tentar definir e ajudar alguns médicos com a questão da compreensão de qual exame é realmente o ideal para qual tipo de patologia, certo? E aí eu trouxe aqui algumas referências bibliográficas, mostrando quais realmente são fundamentais, em que tipo de situação a gente obrigatoriamente tem que solicitar um exame de emergência, qual exame solicitar, tá certo? Então, só para trazer luz a algumas coisas que às vezes ficaram na época da graduação, sem ter sido muito bem batido, né? Então, é uma aula básica, tá certo? Então, basicamente, o título da aula é Indicações de solicitação de exame de emergência, quando o exame de imagem não define a conduta, tá certo? E aí eu vou começar aqui com vocês, mostrando uma estatística, né, que é mundial. A superutilização dos exames de pronto-socorro, exame de imagem no pronto-socorro, né, que é um problema reconhecido, tá certo? Então, foi feito um trabalho multicêntrico, certo? E também eu estou pontuando um outro que foi agora de 2024, mostrando que se você tivesse que dar uma nota, médicos radiologistas e emergencistas, sobre se está tendo superutilização ou não de exame da emergência, né? Essa nota seria entre 4 e 5. Então, assim, é o sim e o muito, né? O muito, muito, está tendo muita solicitação. Né? E quando a gente vai para os argumentos dos radiologistas, 84% dos radiologistas e 75% dos emergencistas apontam o mau uso dos exames no diagnóstico de pronto-socorro. Isso baseado muito em exames que vêm normal, exames que acham, tem um incidentalomas, né? Que aquilo ali não vai causar nenhum benefício para o paciente saber que ele portava aquela condição em particular, né? Um terço dos exames solicitados no PS gera um achado incidental. E isso aí vai trazer uma cascata de ansiedade e mais exames, né? Então a gente tem que pesar. Não é não pedir exame, é pedir exame, né, que responda à pergunta clínica inicial, no tempo certo e no local certo. Então, basicamente, quando a gente vai ver a estatística mundial, o que é que as pessoas culpam, né, essa solicitação em demasiado? Primeiro é da medicina defensiva. Então, o maior medo aqui de todo mundo é um processo. Então, muita gente pede por conta de medo de processo. O segundo ponto mostrado é uma equipe menos experiente. Às vezes, uma menor segurança clínica vai necessitar que aquele médico peça uma solicitação maior do número de exames. Outro, acesso fácil ao exame. Então, se você tem um aparelho disponível 24 horas, às vezes o limiar daquele médico de pedir o exame muda, né? A gente tem que lembrar que na maior parte dos hospitais do Brasil, né, a gente não tem médico disponível 24 horas. A gente tem num período, geralmente, um horário comercial, das 7 às 19, e após as 19, geralmente é sobreaviso. Não só aqui, nesse hospital, mas em outros hospitais. Né? Além disso, a pressão do próprio paciente, isso eu entendo demais, isso existe uma expectativa. O paciente ele chega no pronto-socorro com aquela história de que tem que fazer todos os exames, porque ele tem um tempo muito curto, está querendo aproveitar aquele momento para sanar uma dúvida. E aí a gente vai de encontro a uma questão que também é um problema mundial. Cada vez mais o valor que o convênio vai repassar para os hospitais é um valor empacotado. Então, tanto faz o paciente ser atendido de forma mais contusa, mais limitada, naquele sentido de pedir só o exame de sangue, ou o médico pedir uma tomografia, uma ressonância, o plano vai pagar o mesmo valor para o hospital, e isso faz com que a medicina quebre. A medicina não se torna sustentável nesse sentido. Uma quinta situação é a falta de tempo para examinar. Tem alguns serviços, infelizmente, que existe uma pressão muito grande para o médico
para ele ter que examinar um número X de pacientes por hora, né? Graças a Deus, o nosso hospital não tem essa demanda, né? E também a pressão do consultor, o tempo de permanência, né? Se ele acha que a imagem vai ser feita de forma rápida, ele pede, mas a gente tem que lembrar que na maior parte das vezes é o contrário. A gente tem um médico de sobreaviso, ou um médico que está na radiologia, um médico que está fazendo outros exames no hospital, então ele vai fazer esse exame só muito depois. Então, esse paciente ele vai ficar aguardando aqui muito tempo para ser feito um exame que muitas vezes não está sendo, não está trazendo impacto no diagnóstico. Então, se é para ele esperar, que ele espere para fazer um exame que de fato vai fazer alguma importância na condução dele, né? Não só simplesmente porque ele está querendo esse exame, tá certo? E nenhum desses fatores é resolvido por mais de um exame, né? Então, todos são resolvidos com raciocínio clínico e comunicação. Isso eu achei sensacional. O que mais fecha diagnóstico clínico continua sendo a anamnese. A gente tem aqui uma história de 50 anos, pessoal. Aqui nesse gráfico, a gente está vendo aqui proporção de casos em cada etapa que levou ao diagnóstico final. Em 92, esse trabalho mostrou que era 76% história clínica. Em 75, era 83%. No ano de 2000, era 78%. E no ano de 2019, era 77%. Então, você vê que ao longo de 50 anos, nada mudou. A clínica é soberana, 75% do diagnóstico é dado pela clínica. E quando você soma isso ao exame físico, você vai para mais de 90%. Então, assim, o exame complementar, ele contribui ali com 15%, tá certo? 11%, dependendo do trabalho que foi evidenciado. Então, num contexto de emergência, o que mais vai realmente trazer importância para a condução do paciente é, sim, um hemograma, uma avaliação de prova inflamatória ou mesmo uma radiografia, certo? Então, isso daí faz, sim, uma grande diferença. A gente tem alguns trabalhos aqui, esse trabalho de 2022, mostrando que 1 a cada 18 pacientes do pronto-socorro recebe diagnóstico incorreto, né? E eles foram estratificar os motivos, e a maior parte era a falta do julgamento clínico beira-leito, e não falta de exames, né? Esses 18 pacientes que receberam diagnóstico errado, todos tinham exame, então era a questão do julgamento clínico. Em 2023, esse outro ensaio randomizado, que foi a avaliação de TEP. Ele mostrou que o mais importante do que qualquer coisa para você fazer o diagnóstico de TEP era quais perguntas eram feitas. História de imobilização, fatores de risco e início de dispneia. Mais do que quantas, né? Mais importante você saber quais perguntas fazer para você não errar. Esse de 2019, pacientes que entram pelo pronto-socorro, o erro diagnóstico se associa a maior mortalidade, maior tempo de internação. Então, a importância de você gastar um tempo, né, com a anamnese, com o exame físico. De fato, isso sim tem relevância. E aí, eu queria mostrar rapidamente para vocês, não sei por que que não está aparecendo a fotinha aqui, porque tem uma foto. Eu vou até tirar aqui para mostrar a apresentação, para vocês verem a foto. Não sei por que que o negócio realmente agora não abriu, vai entender. Mas, basicamente, pessoal, a física explica por que que alguns exames a gente não consegue pedir o ultrassom. Então, basicamente, quando a gente tem uma estrutura com gás e você coloca o transdutor, o gás ele dá um artefato de atordoamento. E aí, essa onda sonora, que é com o ultrassom, ele adquire a imagem, ela não volta para a mesma posição que deveria voltar. Isso faz com que a gente não veja nada que tem embaixo de uma alça intestinal. Então, se você está pedindo um exame para um paciente que tem uma gastroenterite, o que mais a gente vê na gastroenterite são gases. A gente vai ver gás tanto no estômago como no intestino, né? A gente até pede muitas vezes, você tem uma ideia como é importante a questão do gás. A gente pede para o paciente estar de jejum de 6 horas quando ele vai fazer uma ultrassom de abdômen, não é isso? Então, por quê? Porque a gente quer que o gás também vá embora. E aí, na hora que você pede ultrassom com uma condição que tem gás, que é a principal causa de pedido médico de ultrassom no Brasil, é gastroenterite, você não vai ver nada, tá? Porque o que a gente vai ver é o fígado, é o baço, são os rins, né? Então, se você existe uma dúvida de que aquilo seja um abdômen agudo, show, ok, vai pedir ultrassom. Mas se você
tem os dados clínicos e percebe que aquilo é uma gastroenterite, não faz o menor sentido você pedir um ultrassom. Outra situação é cálcio e osso. A mesma coisa, a onda sonora, ela não consegue atravessar uma estrutura muito densa. Então, toda vida que ela bate em osso ou bate em estruturas muito calcificadas, a gente não vai conseguir identificar o que tem embaixo. Isso chama artefato de sombra acústica posterior. Pode ser muito útil para a gente num contexto de cálculo renal, de cálculo na vesícula biliar, né? Mas, de forma geral, quando eu estou diante de exames ortopédicos, isso perde muito a acurácia, porque a gente não vai conseguir identificar os ligamentos profundos. Em algumas regiões, por exemplo, joelho, a gente tem os ligamentos colaterais. Esses a gente até consegue ver, sim, vemos adequadamente. Mas a gente não vê cruzado, por exemplo, a gente não consegue ver cartilagem, a gente não vê labrum, tá bom? Então fica muito limitada a avaliação ultrassonográfica de várias articulações. Outro ponto fundamental, pessoal, é o biotipo do paciente. O ultrassom, ele emite onda sonora e essas ondas, elas vão passando pela espessura do tecido. Então, quando você tem um tecido, um panículo adiposo muito espesso, a onda ela não vai conseguir chegar lá embaixo. É justamente onde começam os órgãos. Uma pessoa obesa mórbida ou um grau de obesidade acentuado, a gente tem sempre um panículo adiposo ali de 10 centímetros, 15 centímetros. Às vezes a onda ela penetra dentro do corpo ao todo 20 centímetros. Então você fica numa situação complicada com o obeso mórbido. Então, se você está diante de um paciente que você quer ver retroperitônio, que já é uma estrutura mais profunda, ou um paciente que tem um biotipo que não é adequado, esse exame realmente vai ser inábil para dar um diagnóstico. É, quando a gente pede ultrassom para definir conduta na emergência. Então, assim, dentro dos nossos exames aqui do hospital, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe é suspeita de colecistite ou de colelitíase. Esse exame, ele é fundamental, não tem nada pior do que ultrassom, né? Às vezes a gente não encontra um microcálculo, um cálculo muito pequenininho no colédoco. Nessa situação, a gente vai migrar para a ressonância magnética, a colangio-ressonância. Mas é uma situação muito pontual. Geralmente a gente consegue sim dar esse diagnóstico tranquilamente, colecistite. Às vezes, quando você está diante de um paciente com pancreatite, apesar da pancreatite não ser diagnosticada no ultrassom, como um dos motivos de uma pancreatite é uma colecistite, às vezes você também pode pedir um ultrassom para ver se tem um cálculozinho na região da vesícula biliar, que aí você vai pensar, poxa, pode ser que tenha, já tem cálculo aqui, talvez tenha sido realmente um cálculo que migrou para o pâncreas, sabendo que não vai vir nada de alterado no pâncreas no ultrassom. O diagnóstico de pancreatite ideal é por tomografia. Obviamente, no contexto de emergência, até a tomografia não vê adequadamente a pancreatite. A gente vai se guiar pelos exames laboratoriais. Outra situação clássica, dor pélvica aguda. Pessoa com história de sangramento, sangramento transvaginal, uma suspeita de gravidez ectópica, torção anexial. Isso sim realmente é uma situação emergencial. Não há dúvida que a gente tem que fazer esse exame o quanto antes. Outra situação, suspeita de TVP. Suspeita de trombose venosa profunda. A gente precisa dar esse diagnóstico o mais rápido possível. E o ultrassom, sim, é um método excelente, o Doppler. Também uma suspeita de oclusão arterial. A gente também tem que dar esse diagnóstico no contexto de emergência. Um FAST, né, num contexto de politrauma, não é o foco do hospital, mas, de qualquer forma, o FAST é um exame sensacional no contexto de locais onde tem paciente com politrauma. Uma hidronefrose, né? Você tem uma história de hidronefrose, que tem uma obstrução no ureter, a gente vai ver perfeitamente isso aí no ultrassom. Contudo, se a suspeita por essa hidronefrose for um cálculo, né, de origem renal, uma nefrolitíase, é muito comum que o paciente tenha que ser transformado, depois que ele faz o ultrassom, até que ir para a tomografia. Então, essa indicação, às vezes, você, dependendo da situação, você até já pede a tomografia direto, mas porque é muito comum ter que transformar esse exame, se o paciente tem cálculo, em um exame para a gente identificar a localização deste cálculo no ureter, que a gente não vai conseguir ver no ultrassom. Outra situação, suspeita de coleção, de abscesso de partes moles, né? Uma dúvida ali de uma celulite, uma coleção drenável, excelente, temos que pedir ultrassom.
avaliação de bolsa escrotal na suspeita de torção testicular. Essa é a maior emergência. A gente tem até 6 horas no máximo para dar esse diagnóstico, certo? Esse paciente ele tem um risco de perder o testículo. Isso é muito comum em paciente numa faixa etária aí de adolescente, até mesmo pediátrico. Graças a Deus não tão comum aqui no hospital, porque a nossa faixa etária é mais de adulto, né? Adulto e idoso. Então a gente acaba não pegando tanto essa faixa etária, mas nessa suspeita, sem sombra de dúvidas, o ultrassom é sensacional. Também para guiar procedimentos, punção, drenagem, acesso vascular, ultrassom é excelente. Em algumas situações também de apendicite. A gente sabe que o apêndice é uma estrutura móvel. Quando ela fica acima do seco, a gente consegue identificar muito bem o ultrassom. Mas quando ele está abaixo, a gente tem uma sombra, que aí a questão, mais uma vez, o gás que está no seco, ele impede que a gente identifique a apêndice, né? Então, isso aí faz com que a gente tenha que acabar pedindo uma tomografia. E mais uma vez, nesse contexto de apendicite, observar o biotipo do paciente. Um paciente que seja obeso, vai ser muito difícil a gente fazer esse diagnóstico por ultrassom, né? A gente pode partir para a tomografia, porque a gente vai acabar fazendo ultrassom que será inconclusivo, certo? É, enfim, basicamente é importante a gente sempre ter a boa anamnese para a gente chegar nesses diagnósticos, né? E eu coloquei uns casinhos que são relativamente frequentes aqui no hospital, né? A gente recebe muito pedido de ultrassom de tornozelo, de quadril e de joelho, certo? Para ver lesão ligamentar. Tá? E aí, o que é que a gente tem de grande problema? O ultrassom, ele tem uma limitação técnica, física, como eu já falei para vocês, né? Ele não consegue identificar estruturas que ficam abaixo do osso. Alguns ligamentos são realmente superficiais, né? Então, os intraarticulares a gente não vai ver de jeito nenhum, tá? Agora, se você tiver uma dúvida de um ligamento superficial, sim, o ultrassom vai ver bem, né? Então, para vocês terem isso como norte, tá bom? E qual é a conduta que a gente sugere? Radiografia, tá? Eu vou já mostrar para vocês quais são as regras de Ottawa, especificamente no diagnóstico de fratura de tornozelo, mas a radiografia é o exame que a gente vai fazer a definição de uma conduta emergencial de articulação ou de osso, de forma geral, né? Então, lembrar que o raio-x é nosso grande amigo. O raio-x ele é capaz de diagnosticar muitas lesões, né? Então, a gente faz o raio-x. Num contexto de emergência, o ultrassom nem sempre está disponível, né? A gente tem que lembrar também que quem faz ultrassom no contexto ortopédico, geralmente é um médico que, além de ter feito radiologia, ele tem um ano a mais de formação para fazer a especialização em músculo esquelético. E não é todo lugar que tem o radiologista músculo-esquelético. Então, o que a gente sugere é que esse paciente seja acompanhado, né, pela ressonância, que é o melhor exame, é o exame padrão ouro para ver torção ligamentar, e de forma eletiva. Não tem necessidade dele fazer esse exame aqui no hospital, num contexto emergencial, né? Ele vai fazer aqui no hospital, mas no contexto eletivo. Né? Outro cenário que é extremamente comum aqui no hospital é pedir ultrassom para queixa gastrointestinal infecciosa. Mais uma vez, diarreia, dor abdominal difusa, distensão, suspeita de enterite, o gás é inimigo do ultrassom. A gente não vai conseguir identificar estruturas sobrejacentes. A gente também não vai capaz de dar o diagnóstico de que a pessoa está com o tipo de bactéria tal, o tipo de, né, de virose tal. Então, basicamente, o exame de sangue vai ser sim o nosso grande aliado. Então, usar a mão do exame de sangue, sim, nessas situações, tá certo? E é muito comum ser solicitado esse tipo de exame e o laudo aparecer com exame limitado por interpretação gasosa, né? Então, assim, que de fato não faz muito sentido, já que a suspeita clínica já tinha gás, né? É, Outro cenário que é extremamente comum aqui no hospital, né, em todos os hospitais, é um paciente com suspeita de diverticulite. Isso ser solicitado ultrassonografia, que também não faz sentido. Mais uma vez, a gente está diante de uma patologia intestinal. Então, o ultrassom ele não vai conseguir identificar a alteração devido ao gás que está dentro da alça. Então, paciente dor em fosfolípido esquerda, febre, leucocitose, né? Então, a recomendação é
Tomografia de abdômen e pelve com contraste, né? Essa é a diretriz, esse é o guideline, tá? O ultrassom pélvico, ele não é um exame inicial, ele não é apropriado para diverticulite, tá certo? É, Outro cenário extremamente comum aqui, pedido para definição de estadiamento tumoral, de tumores intraabdominais ou cervicais, né? O ultrassom, ele também não é capaz de fazer esse estadiamento completo. O melhor exame para estadiamento são métodos tridimensionais, como tomografia e ressonância. Esses dois métodos atrelados ao uso do contraste são imbatíveis, porque você vai ter a reconstrução tridimensional das estruturas, você vai ver o acometimento inclusive de linfonodos mais profundos, região retroperitoneal, coisa que não seria bem avaliada no exame de ultrassom, certo? A gente também tem visto muito aqui a solicitação de ultrassom de pele, para ver pelo encravado, nódulo subcutâneo, cisto epidérmico, né? Essas situações também são eminentemente eletivas, elas não são consideradas emergenciais, a não ser que você pense que está numa situação mais avermelhada, que pode ter tido uma coleção ali, uma coleção que vai ser drenada, né? Então, nessas situações, claro, a gente deve pedir o ultrassom, e é ele mesmo. Se for para pedir, a gente pede ultrassom. Mas se não for uma situação nesta situação avermelhada, que você tem sinais flogísticos, você pode pedir um exame eletivo. Inclusive, sendo feito num aparelho, às vezes melhor, com um médico especialista, né? A gente tem médico aqui que é especialista nessa parte de pele. Então, poderia ser essa situação, tá? Então, assim, quatro perguntas que qualquer médico tem que fazer antes de assinar um pedido de exame. Eu acho que a principal é a hipótese clínica. Ela está bem definida? Você sabe qual é a hipótese clínica? Tem hipótese clínica mesmo? Que às vezes a gente percebe que não tem hipótese clínica bem definida. Nessa situação, você pode conversar com um colega, né? Então, converse com um colega, converse com os demais, converse com o radiologista, tá? Então, fica também essa mensagem para todos. A radiologia do hospital, ela deve ser conhecida. Você tem que ir lá, você tem que conhecer o médico que está de plantão junto com você, quem é o seu colega constante de sobreaviso. Essa pessoa, você tem que ter o telefone pessoal dela. E ela tem que ter o seu. Dessa forma, pessoal, o paciente vai ganhar muito com essa relação, né? E você e ele certamente vão ganhar mais ainda. Às vezes, a gente não sabe exatamente qual exame pedir. Então, o radiologista, ele está lá para justamente te ajudar, né? Ele estudou só isso, então não é possível que ele tenha algo a te acrescentar, se você tiver alguma dúvida, né? A outra pergunta é, esse método que eu estou escolhendo, ele consegue responder à pergunta? Então, lembre, principalmente no ultrassom, que existe essa dificuldade com relação à estrutura com gás, osso, profundidade, biotipo do paciente, tá certo? Então, vê se realmente esse é o método. Outra situação, a resposta que eu vou obter hoje, ela vai mudar a conduta do paciente agora, imediatamente, porque eternamente também a gente vê os pacientes vindo ao pronto-socorro sem necessidade de resolver um problema de emergência. Eles vêm estão mais tranquilos e de fato, eu estava ali sem fazer nada e aquela dor ali que eu já tenho há 10 anos, ela piorou, então eu estou vindo hoje para fazer um exame. E aí, realmente eu preciso pedir um estadiamento, um catatal de exame, exame de triagem. Às vezes a gente recebe, pessoal, num contexto emergencial, exame de abdômen total, exame de tireoide, exame de mama, que não são considerados exames emergenciais, né? Isso aí é exame eletivo. Então, você pode sim solicitar os exames eletivos para isso. Você diz: olha, como todas essas suas queixas são eletivas, acho que vale a pena a gente agendar esses exames. Você pode aqui tem a recepção, você pode agendar eletivamente esses exames na segunda-feira, na terça-feira, amanhã de manhã. A gente tem médico aqui eletivo que vai fazer esses exames seus com o maior prazer. Isso, pessoal, muda totalmente a dinâmica do serviço, né? Porque o paciente, às vezes, ele fica esperando ali 2 horas e ele tem uma expectativa de que ele vai fazer aquele exame o mais rápido possível. E o exame já é um sobreaviso, então vai demorar para o médico chegar. Quando recebe o laudo, às vezes já é um horário mais tarde, né? Então, tudo isso é limitado, tá certo? E se existe uma alternativa mais rápida ou barata daquela que eu estou escolhendo? Isso também é uma coisa importante, tá? Então, sempre alinhar as expectativas do paciente.
né? Então, às vezes você fica meio inibido de dizer, ah, não, não vou, ele veio aqui para pedir um ultrassom, né? E eu não vou pedir ultrassom. Mas vale a pena você conversar com ele e dizer, olha, querido, olha, eu lhe examinei, pedi exames de sangue, pedi radiografia, esses exames todos estão normais, então vamos solicitar um ultrassom ou uma ressonância, que seria o padrão ouro para muitas vezes a situação, ou uma tomografia de forma eletiva, né? A gente agenda esses exames, né? Você vem aqui eletivamente resolver esse problema, certo? E às vezes até explicar para o paciente que o paciente vem com aquela necessidade do ultrassom e você diz, olha, o ultrassom, ele tem uma dificuldade de enxergar através de osso, ele não consegue identificar esse ligamento que está mais profundo, tá certo? Então você dá esse manejo para ele que você não está pedindo, não é porque você é uma pessoa negligente, uma pessoa do mal, né? Você não está pedindo porque realmente naquela situação não há indicação emergencial daquela solicitação. E óbvio, se aparecer os sintomas, se piorar a dor, se piorar o quadro geral, volte imediatamente. Isso aí tem que ser dito para todo mundo, né? Então, isso é uma orientação que vale a pena. Só para a gente encerrar, eu coloquei uns casinhos simples, né? Então, homem de 28 anos com entorse de tornozelo em partida de futebol há 3 horas. Dor lateral, edema, consegue dar 4 passos, sem doar palpação nas bordas posteriores do maléolo. E aí o pedido recebido é ultrassom de tornozelo para avaliação de lesão ligamentar. Bem, existe as regras de Ottawa, né, que a gente lê sobre isso aí. Por essas regras de Ottawa, nem a radiografia estaria indicada, né? Então, seria uma reavaliação, né? Caso de instabilidade, você vai pedir uma ressonância. Eu até coloquei aqui na aulinha, né? Essas regras de Ottawa, que são inclusive cobradas em prova de residência, né? Mas está aqui, né, o que você deveria examinar. No outro caso, mulher de 34 anos, 4 dias de diarreia aquosa, cólica difusa, sem febre, sem sinais de irritação peritoneal, sem desidratação, abdômen distendido e timpânico. Isso aqui é todo plantão, a gente recebe isso. Todo plantão, pessoal. Então, ultrassom de abdômen total para investigação de infecção intestinal. A gente não vai ver nada. Esse paciente ele está aguardando no hospital à toa. Né? O exame, a explicação de que se trata de uma infecção, o exame de sangue, ele poderá sim ser o único, sem necessidade de você pedir outra coisa, tá certo? Outra situação, homem de 23 anos, sobrepeso, dor hipossilíaca direita há 36 horas, com febre, leucocitose com desvio, IMC alto, né? Defesa localizada. Ultrassom, pedido de exame, ultrassom de abdômen inferior. Pessoal, ultrassom de abdômen inferior, nem abdômen, nem órgão de alça vê, tá certo? Ultrassom de abdômen inferior a gente usa para vias urinárias. A gente vê muito essa confusão, tá? Nesta situação em particular, um paciente com obesidade, né? A tomografia vai ser o exame que vai dar o diagnóstico. Você vai pedir ultrassom de abdômen total, ele não vai dar esse diagnóstico, ele não tem a profundidade, tá? Ele não vai enxergar porque a onda não chega lá. Então, considerar essas outras situações. Da mesma forma que o ultrassom pélvico, eu coloquei aqui, ele só vê órgão ginecológico, ele não vê vias urinárias, tá certo? Então, o ultrassom pélvico é órgão ginecológico. Eu coloquei aqui uma colinha de plantão, tá? Eu vou passar essa aula para todo mundo que tiver interesse, tá certo? Que a gente já bateu sobre algumas coisas aqui. Mais uma vez, relembrar as indicações do ultrassom, tá certo? Lembrar que nem sempre você precisa resolver o problema crônico do paciente no momento que ele chega na emergência, ele pode ter sim uma investigação eletiva. Lembrar que a conversa, a anamnese continua sendo, há 50 anos e desde que a medicina existe, o melhor diagnóstico. Né? Então, a gente tem, quando você soma anamnese com o exame físico, vai para 90% de diagnóstico de qualquer tipo de doença, né? Um exame inconclusivo, ele pode causar a perda do tempo do paciente, estresse, a questão também até financeira mesmo dos planos de saúde que não conseguem arcar com todas essas solicitações muitas vezes inadequadas, tá bom? E sempre alinhar as expectativas do paciente, pessoal. Você tá no horário assim, tá dando 18h40, 18h30, o plantão vai virar. O sobreaviso começa às 19 horas. Você vai pedir um ultrassom que talvez não tenha indicação, que poderia ser seletivo. Converse com o paciente, olha.
o seu exame vai ser pedido nesse momento, provavelmente vai ser feito no sobreaviso, né? A gente tem um tempo para esse sobreaviso chegar. Se o senhor achar melhor, como não é um exame emergencial, a gente pode agendar, mas você vem amanhã, né? Então, na hora que você faz esse alinhamento de expectativa, ele é fundamental em tudo que você vai fazer, em qualquer lugar, né? Se você, não, é realmente, às vezes o paciente pode ir para casa jantar. Às vezes é um exame eletivo que é para ver, por exemplo, uma trombose venosa que não exige jejum, e ele vai aguardar 2 horas aqui, ele pode comer alguma coisa, depois ele volta, né? Então, lembrar que essas opções elas existem. E se você não conhece o radiologista do turno, fica o convite na nossa sala de laudos. São pessoas incríveis, maravilhosas, extremamente experientes, já estão aqui no hospital há mais de 10 anos, né? Então é realmente uma equipe muito coesa, que vai, todos nós temos o maior prazer do mundo em receber vocês, tá certo? Se quiserem beber uma água, um café, tá? A porta tá aberta lá da sala de laudos, tá bom? Então fica esse convite para vocês, tá? Aqui são as referências que eu usei e muito obrigada, tá bom?